A doutora Lilian é advogada e diretora de Relações Institucionais da ABA, é especialista em Direito Digital, Empresarial e Sindical, além de mestre em Direito. Hoje, ela vai compartilhar conosco o tema Justiça 5.0, como a inteligência artificial está redesenhando o direito no Brasil e no mundo. Uma salva de palmas para a doutora Lilian Cavalheiro. Bom, gente, agora eu quero ouvir um boa noite. Mereço. Cadê um boa noite bem alto? Boa noite. Vamos, boa noite. Bom, você sabe que meu amigo Luiz, ele já até deixou dele aqui, porque na verdade ele ia passar a bola para mim. Luiz, concordo com você, gênero, número e grau. A gente não pode deixar de ser artesanal. Mas, do mesmo jeito que a gente passou, e eu estava até lembrando quando você estava falando, Luiz, quando nós passamos para a mudança das petições escritas, né, para a petição feita na máquina de datilografia, Luiz, eu me lembro, eu não era formada em Direito, eu estava no evento da IAP, lá no Rio de Janeiro, e tinha um senhor de mais ou menos uns 100 anos, e ele pegou essa mudança, ele disse que a máquina de escrever ia acabar com a advocacia. Da mesma forma, quando entrou o computador, todo mundo disse que ia acabar com a advocacia. E agora a gente está numa nova era que todo mundo está dizendo que a inteligência artificial vai acabar com a advocacia. Bom, eu não posso concordar menos com isso. Eu acho que ela é meio, ela é um instrumento, um mega de um instrumento. Né? Quem souber usar, e souber usar com propriedade, ela te ajuda. Uma coisa que a minha querida amiga Daisy falou extremamente bem, estratégia jurídica. Todo cliente hoje quer estratégia jurídica. Ele contrata o advogado porque o advogado tem que ser um estrategista. O advogado comum, que não sabe fazer estratégia, só vai dizer para ele assim, olha, você tem direito a esse artigo no CPC ou esse artigo na CLT? Esse não é o advogado, gente. Eu vou falar para vocês, nem o mediano mais, nem aquela pessoa com menos recurso, ele não quer esse advogado. Porque esse pessoal hoje, nós vivemos num país, se vocês vão lembrar disso, que tem mais celular e rede do que tem pessoas. Então eles estão ligados nas redes sociais todas, eles sabem o que é estratégia. Então o advogado hoje tem que ser estrategista. E eu vou falar para vocês, nada melhor do que a inteligência artificial para fazer estratégia. Mas o meu assunto não é, eu quero fazer um comparativo para vocês entre o que nós temos de inteligência artificial hoje no Brasil e o que é a Europa, tá? Eu não vou entrar em outros países porque a gente tem dificuldade demais de falar, porque o sistema europeu tem, a maioria dos países é como o nosso, né? E nós temos os outros países que não é, que é anglo-saxônico, e o sistema é um pouco diferenciado. Mas eu quero falar para vocês do europeu. Bom, direitos e tecnologias nos processos judiciais e administrativos. A experiência brasileira e europeia com a inteligência artificial. Meu nome, a empresa que eu sou a CEO da empresa. Aqui está meu currículo, gente. Esse currículo já roda há muito tempo, eu não vou falar para vocês, ela já falou otimamente bem, mas na verdade eu queria dizer para vocês que hoje, se for uma coisa que realmente eu trabalho hoje como advogada, né, é com estratégia jurídica. Esse é o grande mote que tem. Né? Eu faço advocacia empresarial em várias vertentes. A empresa entra no meu escritório, ela é atendida na sua amplitude de todos os problemas que ela tem, do tributário, do direito administrativo na área de licitação, do trabalhista, do sindical. Então ela sai do meu escritório atendida. A empresa não entra no meu escritório sem ser atendida. Eu trabalho só com pessoa jurídica, mas a minha grande contratação, talvez o meu grande diferencial hoje, é porque eu monto a estratégia jurídica das empresas. Porque nós sabemos que, com a legislação que nós temos no país, a trabalhista, olhando para a Daisy, a tributária, olhando para o meu amigo Caio, ninguém consegue fazer 100%, gente. Porque é confuso até. Porque às vezes você está fazendo, e aí, cadê a minha amiga Elaine? Está lá atrás. Aí você está fazendo tudo certo. De repente surge um precedente normativo, porque eles estão brotando, essa que é a verdade, a Elaine tem toda a razão. Eles não estão sendo feitos de uma forma para e passo,
como chegar aos 1.000 que nós temos hoje no STF, não está sendo feito assim no TST, lá está brotando. Então a empresa tinha um procedimento, de um dia para a noite mudou o precedente, e ela criou um passivo que não existia. Então, na área tributária, você sabe o que é, né, cara? Sai aquela normativo da Receita Federal, pronto, já criou um passivo do tamanho do mundo para a empresa no normativo, que nem a legislação. Então, hoje é o meu mote de trabalho. E eu sou apaixonada por tecnologia. Vou falar para você, Luiz, que o meu primeiro trabalho entregue na faculdade foi para o ministro Carlos Veloso. E eu entreguei já naquela, que até o nosso presidente Esdras falou, que era naqueles primeiros computadores verdes na matricial. Aí ele chegou e falou assim, nossa, é o primeiro trabalho que eu estou recebendo de computador aqui na UNB. Eu falei, não, já vou aprender. Então eu gosto de tecnologia desde sempre. Tecnologia sempre está na minha vida. Né? E eu queria falar com vocês de mostrar essa história da experiência. Eu fiz alguns slides, depois eu disponibilizo, mas é mostrando para vocês que o Brasil, hoje, aquela história da gente ser o patinho feio, da gente fazer as coisas por último, quando se trata de inteligência artificial, nós estamos anos-luz na frente de toda a comunidade europeia. Para não falar com vocês que é de toda a comunidade europeia, só tem 2 países que estão na nossa frente, que são os Países Baixos, que a gente chama de Holanda, e a Estônia. O resto, nós estamos anos-luz. E aí pode pensar França, Portugal, Espanha, pode fazer todos os outros países. Nós hoje no Brasil, nós temos 90%, e eu acho que esse dado ainda está desatualizado do CNJ, porque a gente já deve estar na beira dos 100%, de tudo no Brasil digitalizado. A gente nem tem recebido mais aquelas cartinhas que vem do tribunal, olha, seu processo desceu para digitalização. A gente não recebe isso há muito tempo. Né? Então, nós temos 90% digitalizado. E hoje, nós temos 2 normas, uma foi até que a Elaine falou assim, tentaram a LGPD e não pegou. Elaine, olha, eu pelo menos fiz mais de 400 empresas e eu faço a revisão delas desde 2000, quando entrou 2021, quando entrou a legislação. E tem a resolução do CNJ, que eu acho que a resolução do CNJ, ela dá o balizador, que eu acho que eu vi na sua palestra, e na da Cíntia, que são os viés que a gente tem que seguir. Então, eles estão nesse balizador do CNJ. Né? E nós temos que voltar que o Brasil, hoje, é o país com o maior número de processos no mundo. Nós temos 80 milhões de processos ativos. E eu vou falar para vocês agora um dado que é estarrecedor. Esse sistema do projeto Vitor, que não é projeto, ele já está instalado no STF, né? O projeto Vitor, o que ele só faz quando entra no STF? Ele pega a hora que processo antes de ir para a distribuição, ele já olha se o processo tem repercussão geral, se tem ADI, ADF, ADC, matérias vinculadas. Quando ele faz isso, ele já coloca esse processo num outro monte. Com isso, reduziu o tempo entre a distribuição e a prolação das primeiras decisões naquele processo em 70%. Tanto que hoje nós temos o STF como o nosso tribunal mais produtivo do Brasil. Vocês pegam as últimas do CNJ, é o mais produtivo, e esse sistema Vitor fez grande parte disso. E ele só faz isso. Ele nem é a inteligência artificial generativa na sua base mesmo, porque na verdade você está fazendo essa distribuição. E eles agora, com a ideologia de gênero, viu? Eles estão criando o segundo sistema, que é a Maria. E o que a Maria vai fazer? Aí sim, a Maria vai dar jurisprudência para os juízes, vai entrar então na inteligência generativa. Os votos precedentes que tem no tribunal, na verdade, ele vai dar já um desenho do acórdão para o ministro. A Maria vai fazer isso. A Maria já está em... o Vitor foi desenvolvido pela Universidade de Brasília, a Maria também está sendo, mas eu acho que tem uma parceria com o Google, e ele já vai dar o acordo, no caso, com o ministro Supremo. E aí agora nós vamos para a Europa. A Europa tem uma legislação
que é o AI Act, que é antigo, mais antigo do que a GDPR, que é a LGPD deles. Mas, gente, a Europa, todos os nossos países ali que são de direito romano, como o nosso, eles não chegam a ter 20% dos processos em modelo digital. Então, a burocracia é tremenda, né? Eu tenho dados para vocês que não vai dar tempo de passar tudo, mas, por exemplo, na França, um processo civil para sair em primeira instância, o primeiro andamento dele, demora mais de 1 ano. Se for processo criminal, as primeiras audiências, as prévias, eu não estou falando de júri, as primeiras audiências estão demorando 1000 dias. Por quê? Porque não tem nada informatizado. Nós tivemos a experiência, eu vejo o nosso presidente Esdras, eu não sei, Carol, se você chegou aí com a gente, mas a gente foi na OAB do Porto, e quando a gente chegou lá, o batonier da OAB falou pra gente: doutora, aqui na GDPR a gente faz à mão, porque não tem nada informatizado. Eu falei: gente, não é possível, porque todo mundo tem sistema para poder fazer proteção de dados. Não tem como você fazer isso no papel, né? E aí, me lembro de você, porque as maiores condenações que nós temos em descumprimento de GDPR são dos hospitais. Porque o hospital cadastra todo manual, sendo que aqui no Brasil a proteção de dados do médico é antes da LGPD nossa, ele já tinha essa proteção de outra forma dos cadastros, e eles lá o cadastro na mão, o médico sai do hospital e continua tendo acesso aos dados do paciente sem estar no hospital. Então, as maiores multas em Portugal são nesse sentido. Mas aí, na verdade, para vocês, como eu estou falando, todos esses países, eles estão anos-luz atrasados em relação a nós. Apesar disso, eles têm tentado investimentos para modificar essa situação, mas a passos muito lentos. Para eles chegarem a 90% disso nas comarcas, então. E aí eu vou lembrar, e se você não estava, só estava o presidente Esdras comigo, nós chegamos na Itália, os processos deslanchavam, tinha até o computador, mas a folha para passar era a folha de processo. Você entendeu? Aquela que desmancha, assim, para você ter uma ideia. Então, realmente, eles estão extremamente atrasados. Nós damos um banho deles em inteligência artificial. E o interessante é porque o domínio da inteligência artificial, tem até a colega que falou sobre inventário, né, lá do Rio de Janeiro, da Vara de Família, que falou sobre inventário. Na verdade, a inteligência artificial pode entregar um inventário para você muito bem feito, e você vai precisar fazer pequenos ajustes. É só você saber fazer o prompt correto, com as travas corretas do prompt. Então, a inteligência artificial consegue sim fazer. Ela faz a gente ganhar um tempo enorme, como a Daisy falou, aquele tempão que a gente ficava olhando 3, 4 mil folhas de um processo, que não era a nossa função, hoje ele olha e faz a filtragem para a gente. Né? Então, isso é muito importante. E aqui colocando para você, Brasil, alto nível de digitalização, mais de 90%, comunidade europeia heterogênea, sem digitalização, apesar da legislação europeia ser mais avançada que a nossa, que a gente ainda não tem marco da inteligência artificial. Essa discussão está no Congresso Nacional e vai ser uma discussão interminável, porque uns dizem que tem que regulamentar e outros dizem que vai entrar em problema de liberdade de expressão. Então, fica nesse inteirinho e não entra na parte que é a parte da inteligência artificial, que eu acho que tem 3 pontos que depois eu vou colocar para vocês que eu acho que deveria ser regulamentado e que está já na esteira do que está no CNJ. Bom, e a Estônia, gente, os Países Baixos, eles são, esse ajuste aqui da Estônia é uma coisa impressionante. Eu acho que eu vi um colega, acho que do Rio de Janeiro, falando em blockchain. As audiências virtuais da Estônia, elas são feitas para você ter elas registradas por blockchain, nesse ajuste que tem lá. E esse sistema dos Países Baixos, ele chama Quente, esse sistema dos Países Baixos. A operacionalidade dele simplesmente mexe com todos os bancos de dados e consegue pegar todas as informações para aquele processo. Então, eles estão muito evoluídos. Esses 2 países realmente estão na nossa frente. Né? Mas tem um consenso
tanto no Brasil quanto na União Europeia, e que é a história do CNJ, que a gente precisa ter supervisão humana e transparência, gente. Não dá para usar inteligência artificial em nenhuma área sem o olho humano. E eu me lembro muito bem que quando a gente discutia a LGPD no Congresso Nacional, com o senador Eduardo Braga, que era o relator dessa matéria, ele queria deixar sem a última vista na LGPD passar pelo olho humano, ser toda ela automatizada. E os advogados todos criaram a conclusão que a gente precisava do olho humano. Porque o algoritmo, né, que a gente falou muito aqui hoje, o algoritmo às vezes erra e erra profundamente. Eu vou falar para vocês um caso que eu vi da Polícia Federal antes da pandemia. O rapaz do computador dele, até lembrei é uma situação parecida com a sua. O rapaz tinha foto de dunas no computador dele. Quando a Polícia Federal entrou com mandato no computador dele, ele achou que era pornografia infantil, por causa do problema das dunas serem assim e muito pequenas. Entendeu? Ele foi com o computador apreendido, foi chamado de pedófilo, e depois era simplesmente as dunas, porque o algoritmo, quando lia aquilo de uma forma ainda, e claro que o algoritmo é uma coisa que vai melhorando quanto mais a gente alimenta ele, mas muito insípida naquela época, porque era 2019, 2018, mas a Polícia Federal já usava. Então, para você ver que a gente tem que ter a proteção, sim, de todo mundo. E aqui, gente, eu acho que é aquilo que vocês já colocaram um pouco antes de mim, né? Os princípios: proporcionalidade, transparência e supervisão humana. Isso é básico, tanto na decisão do CNJ, e eu acho que qualquer legislação que for sair do Congresso Nacional, isso é matéria pacífica, porque é matéria pacífica também na Comunidade Europeia, né? A formação, e aí sim, eu acho que isso é importante. Como nós, advogados, teremos que ter formação em digital, como a Daisy falou dos skills, que isso é um novo skill para a gente tem que ter o magistrado e o operador também, os que dão as assistências, todas têm que ser formadas nessa área de formação digital, porque senão nós vamos ter problema quando chegar a Maria lá com a acórdão pronto, porque vamos ter sérios problemas em relação a isso. Então, a avaliação do impacto do algoritmo, como eu falei para vocês, ele evolui de ano em ano. Eu tive esse problema de 18, que já não é um problema que acontece mais agora, mas ele segue tendo os problemas. A Elaine citou acho que um exemplo de 2011, que ainda não era esse algoritmo generativo, mas que também recusou todos os currículos femininos numa seleção. Né? Então, o algoritmo é uma coisa que a gente tem que olhar com muito cuidado, e a gente consegue muito corrigir o algoritmo quando a gente coloca o prompt e a resposta vem muito errada. Quando você coloca o prompt da inteligência artificial e a resposta vem errada, você pode saber que o seu algoritmo está indo para o lado errado, e você também tem que corrigir ele no decorrer do seu movimento dentro dele, né? E comissões multidisciplinares para a governança do IA, que eu acho que isso é básico, temos que ter sempre isso. A IA é uma super ferramenta, né? Vai tornar os advogados, vamos tornar nós advogados, toda geração Justiça 5.0, todos os advogados aí no 5.0, que é o que todo mundo espera, mas nós precisamos dessa comissão de fiscalização, isso eu acho que é básico em qualquer sistema. As considerações finais, né? A IA pode ampliar o acesso à justiça, reduzir a morosidade processual. Gente, eu acho que isso porque justiça morosa não é justiça. Nós precisamos sim ter uma justiça mais rápida. Não dá para nós termos processos e nós chegamos a uma situação ridícula. É bom que a gente tem aqui muita gente do Rio de Janeiro, da questão do Palácio da Guanabara, depois de nos quase 100 anos, sei lá quantos anos, ser julgado no Supremo, que era propriedade da União e não dos Orleans e Bragança. Não existe isso, isso não é justiça, gente. Não é justiça. Então, necessidade de salvaguardas éticas e jurídicas, eu acho que já foi muito bem exposto pelos meus antecessores. Supervisão humana, eu acho que ela é necessária em tudo, como eu falei para vocês. Na LGPD eu briguei para ficar e ficou. Tanto que o Temer também, que era o presidente na época, quando sanciona a lei, ele concorda e não veta, né? E colocar para vocês aqui uma frase de duas pessoas que eu acho que refletem bem isso. A inteligência artificial deve ser usada para servir a justiça e não para substituir o julgamento humano.
Tá vendo, Luiz? Ele serve a gente, serve a advogado e serve a justiça. Né? O futuro da justiça não é simplesmente tecnológico, é profundamente humano, porque nós vamos ter o olho humano no último. Né? E aqui, gente, é uma frase minha, né, que eu queria deixar aqui para o Congresso. No direito, a inteligência artificial é uma aliada poderosíssima, mas cabe a nós, advogados, garantir que ela opere com ética, transparência e a serviço da justiça. É por isso que trazer como tema central do 23º Congresso da ABA esse assunto, que é mais que atual, é imprescindível para mudar o futuro da nossa advocacia. Porque como o Luiz mostrou toda aquela evolução da advocacia, daqui uns dias ele vai fazer a palestra e vai mostrar para onde que a gente foi aqui na 25ª, 26ª convenção, ele vai aumentar aqui para o lado para dizer para onde que nós somos. E eu tenho certeza que é um lado melhor, um lado que nós vamos atender melhor nossos clientes e nós vamos passar a ser advogados estrategistas, porque são esses advogados que o mercado quer, são esses advogados que realmente vão receber, como a Carol falou, os honorários que merecem, né, e poder comprar as consultas e fazer tudo que nós queremos fazer como profissionais, porque é o advogado estrategista que todo mundo quer. Então é isso aqui, a inteligência artificial proporciona isso para a gente de forma magnífica. Então, gente, eu vou finalizar, porque eu sou a última, nem tem fim aqui no meu... E eu vou falar para vocês que essa palestra, na verdade, ela é parte de um artigo, de um capítulo do livro que eu vou lançar agora no mês de novembro, que o livro sobre a advocacia Brasil-Europa, né? Justamente para a gente mostrar esses diferenciais. O livro já está pronto, já está indo para impressão e a gente deve lançar ele lá para novembro. E se tudo der certo, o lançamento vai ser em Lisboa. A gente volta para Lisboa para fazer o primeiro lançamento lá. É para dar aquele choque, né? Eles vão... Imagina receber críticas nossas, de mostrar como é que eles estão atrasados. E eu também aqui, a gente trouxe 2 livros, que foram os livros que eu publiquei esse ano, e queria deixar com vocês. Esses livros aqui tem uma coisa engraçada, né? Que a Michelle está comigo nesse livro, né? E a Mi também está comigo nesse livro. Então, esses livros são nossos, a gente tem capítulos nesses livros. Esse livro aqui, eu acho que é muito interessante, porque se chama Advocacia de Alta Performance, e mostra como é que advogados, em meios diferentes, em formas completamente diferentes, conseguem chegar em alta performance nos seus nichos, né? Michele chega em alta performance lá em Santa Catarina, na área previdenciária. O meu era uma advocacia nacional que eu consigo desenvolver isso com alta performance, mas nós temos relatos aqui que são relatos magníficos, né? De muita gente que saiu no sistema de muita dificuldade, né, Michele? A gente só soube a história uma da outra depois do livro, mas eu acho que é inspirador para qualquer um de nós que realmente deseja chegar no seu ápice da carreira. Então, aqui eu vou deixar aqui para vocês sorteiam. E esse outro aqui é o Direito do Trabalho Previdenciário da Contemporaneidade. O meu artigo é falando sobre o direito das mulheres à igualdade salarial, que também é uma lei que eu trabalhei muito, batalhei muito para colocar, para que a gente passasse. Né? Muitos deputados falavam para mim, para que a gente vai fazer lei se está na Constituição? A Constituição já diz, a CLT já diz. Eu falei, diz, mas não diz parâmetro. E você acha que o Ministério do Trabalho vai criar um decreto para poder regulamentar a CLT depois de desses anos? Todos não vai, nós temos que soltar uma lei. E saiu a lei, e a gente vai ver os reflexos dela, é claro, como toda lei tem que maturar. A gente deve ver os reflexos dela em pouco tempo, que aí eu vou dar uma notícia aqui fresquinha para vocês. Saiu há 2 dias atrás um decreto regulamentando a lei de licitações, dizendo o seguinte: quando as empresas tiverem empatado o processo licitatório, aquela empresa que tiver um programa para fazer a implementação da igualdade salarial, para fazer toda a implementação de que as pessoas alcancem os cargos de direção da empresa com equidade, vai ganhar a licitação no empate. Super vitória nossa, então saiu fresquinho, está de acordo aqui com o que a gente colocou no livro. Vou deixar para vocês aqui, depois vocês sorteiam pro pessoal. Gente, obrigada. Obrigada por estar comigo nessa hora, né? Então, o último aqui para fechar. Sei que é o presente do presidente, ele gosta de me deixar com essas situações meio apertadas, mas estamos aqui, vamos cumprir o papel agora, né, presidente?